Nesse vídeo eu vou falar um pouquinho sobre a compulsão alimentar, ou seja, a dificuldade de controlar a alimentação ou a quantidade de alimento, né, que a pessoa consome e como ela pode influenciar as suas relações. Eu sou a Lara da Almeida, seja bem-vinda ao meu canal. E nesse vídeo eu quero falar um pouquinho sobre a dificuldade de controle de impulso relacionada aos alimentos, né? Então, já tem uma série de vídeos meus explicando sobre os sintomas relacionados ao TDAH, né? E que a impulsividade é um deles que está relacionado. Eu tenho outros vídeos que eu explico um pouco mais sobre controle de impulsos, etc. Mas o que eu quero falar é o seguinte, não necessariamente uma pessoa que tem dificuldade em controlar os seus impulsos e que em alguns momentos acaba fazendo uso exagerado de bebida ou de comida, ela necessariamente vai apresentar um transtorno alimentar. É claro que as pessoas que apresentam um transtorno alimentar, elas vão ter sim essa dificuldade de controlar o impulso, né? Mas em algumas pessoas elas não vão ter o transtorno alimentar, mas elas vão ter momentos aí que elas vão perder o controle e vão acabar comendo demais, né, bebendo demais. As dificuldades de controle de impulso, elas não estão relacionadas só à comida e à bebida, também já falei isso algumas vezes com vocês. A gente pode pensar a pessoa que tem dificuldade em controlar a questão financeira, então gasta demais, a pessoa que faz uso de substâncias, por exemplo, a pessoa que tem uma questão compulsiva sexual também, né? Então, a gente sempre vai pensar essa compulsividade, então eu tenho uma dificuldade de controlar uma ação e aí eu tomo ações excessivas. Então, por exemplo, relacionada à alimentação, eu tenho uma dificuldade de controlar o meu impulso e eu acabo comendo muito mais do que eu deveria, às vezes muito mais do que a minha necessidade, às vezes eu até já percebo que eu estou saciada, mas eu tenho uma dificuldade de controlar e aí eu vou comer aquela caixa de bis até terminar, né? Eu sei que tem um sorvete lá na geladeira, enquanto não acabar com ele, eu não paro de comer, né? Mesmo não estando mais com fome, etc. Né? E aí tem uma diferença, muitas vezes vocês perguntam, então tá relacionado à ansiedade? Nem sempre, tá? A gente sabe que a ansiedade também causa uma agitação, etc. Mas a ansiedade, para você distinguir aí, ela tá sempre relacionada a preocupações e medos. Então, nossa, eu tô super preocupada com alguma coisa, aí eu acabo comendo porque eu tô preocupada, porque eu tô com medo, etc. Né? A ansiedade, ela tá muito relacionada a medos e preocupações. As questões relacionadas, né, à impulsividade, principalmente nas questões relacionadas ao TDAH, então a hiperatividade e a impulsividade, qual é? Eu tenho uma agitação mental muito grande e motora. Então, eu vou pensando muitas coisas, eu vou fazendo muitas coisas e eu vou tendo ações, muitas vezes, sem conseguir fazer a reflexão, né? Então, se eu tenho a caixa de bis todinha ali, eu vou comendo ela, independente se eu tô preocupada, se eu tô chateada ou qualquer outra coisa, ou qualquer outro sentimento relacionado, né? Eu tenho uma agitação mental e motora e eu vou agindo, né? E aí o que acontece, né? Como é que isso então pode influenciar as suas relações? Acho que para quem vive é muito claro, né? Então, se você tá na sua família, se você vive com seus irmãos, com seus pais e tem a caixa de bis lá e você não vai parar de comer, né, até acabar, isso provavelmente se outras pessoas ainda não comeram, né, se outras pessoas gostariam de comer, ou se você até nem ofereceu porque nem percebeu, né, foi fazendo, vai agindo mesmo sem essa percepção, isso vai, e no dia a dia, isso acontece um dia, tudo bem, no segundo, no terceiro, no quarto, num mês, num ano, isso vai gerando uma série de conflitos, né, então, tanto nas relações com os familiares, às vezes com os amigos também. Então não tem uma percepção, vai todo mundo jantar e tem a pizza lá. E você nem percebeu, você comeu 3 pedaços e alguém não comeu, né? E você não tinha percebido, não foi proposital. Foi porque de fato você não conseguiu identificar ou perceber ou fazer essa reflexão antes da ação, né? Porque qual que é a maior questão? Então eu não consigo refletir aqueles segundos antes de tomar ação, né? Então eu já fiz e aí alguém ficou sem comer, por exemplo. Então
a questão relacionada a essa dificuldade, né, em controlar os impulsos, quando está relacionada à alimentação, ela vai trazer conflitos, porque com o dia a dia, né, principalmente com as pessoas em que você convive mais próximo, que vivem com você a situação do dia a dia, isso pode ir incomodando, isso pode trazer pequenos conflitos, né, para aquelas pessoas que estão ao seu redor. E tem uma outra questão, quando você tem a ação, né, e aí acaba fazendo sem o controle, é muito comum que depois a pessoa também se sinta mal, se sinta envergonhada, porque acabou tendo uma atitude que aos olhos das outras pessoas às vezes até parece um pouco de egoísmo, né? E nem sempre é porque de fato às vezes não conseguiu controlar, não estava atento àquela situação e fez a ação, e a situação social ali começa a ficar um pouco mais complicada, né? Então tem duas questões. A primeira é que os conflitos começam a aparecer, né? Principalmente com as pessoas mais próximas, de maior intimidade. Então normalmente vai ser a família, vai ser aqueles amigos mais próximos, principalmente os parceiros, né? Parceiro ou parceira, tá? E a segunda questão é que muitas vezes a própria pessoa se sente envergonhada, se sente constrangida depois, fica desconfortável, começa a evitar as relações. Então essa é uma questão importante. Às vezes começa a evitar a situação social, prefere não ir, prefere se isolar, e isso também vai acarretar uma série de problemas mais para frente, tá? Então aqui são alguns exemplos bem comuns, né? Então relacionados a questão alimentar, e a gente tem que lembrar que a gente tem uma cultura, né, de se reunir nesses momentos de alimentação. Então, se vai comemorar, vai fazer um churrasco, vai fazer um aniversário, vai fazer um bolo, vai fazer um café da tarde, enfim, vai fazer alguma socialização, a gente acaba envolvendo comida, né? Então, essas questões, elas ficam bastante aparentes, tanto para a pessoa, né, que tem essa dificuldade de controle, quanto as pessoas que se relacionam também com essa pessoa. Mas o mais importante a gente consegue trabalhar, é possível melhorar o controle de impulso, é possível definir estratégias para que a pessoa comece a perceber e comece a desenvolver algumas estratégias para as pessoas que estão ao redor. Então, se você é parceiro ou parceira dessa pessoa, você também pode começar a ter informações e ajudar, e pensar junto, e pensar estratégias, coisas do tipo bem simples, do tipo assim, estamos sentados, os amigos estão aqui e tal, que sinal que a gente vai poder combinar para eu fazer com você, para que você pare? E aí tem que pensar o seguinte, tem que ser um sinal corporal, tá? Se for só visual, às vezes é difícil da outra pessoa perceber. Então vamos combinar que se eu apertar o seu braço, se eu tocar seu ombro, eu não sei. Então o parceiro também consegue ajudar, desde que a pessoa consiga perceber, entenda que isso é um problema e esteja disposta a mudar, claro, né? Mas os colegas e parceiros também conseguem ajudar, né? Então, o mais importante de tudo isso, sim, existem prejuízos, esses prejuízos podem se tornar tão grave que a pessoa tem uma tendência a se isolar. E aí a gente, né, é o oposto do que a gente deseja, né? Então a pessoa precisa estar em convivência, né, com outras pessoas, mas que ela tenha apoio dessas pessoas ou de uma pessoa mais próxima, e que vocês consigam desenvolver estratégias. Isso é possível de ser trabalhado principalmente em psicoterapia. Tá bom? Então, se você gostou desse vídeo, deixe seu like. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva e ativa o lembrete para você receber. A gente tem vídeos semanais aqui no canal. Comenta aqui comigo se você gostou desse vídeo, se você tem dúvida ou se você tiver sugestões. Até o próximo.